Boa noite e bem-vindos. Mais uma edição de quinta-feira do Coach Bid. E toda quinta-feira, o técnico Sorano e eu temos a oportunidade de conversar com treinadores universitários de todos os níveis e divisões e podemos fornecer algumas informações para os pais e também para os atletas estudantes sobre o beisebol universitário. E hoje tenho o orgulho e a honra de ter a oportunidade de conversar com um treinador que pude acompanhar como pai. Naquela época, dentro da SEC, realmente uma mente de arremessador de elite, um treinador principal de elite, treinador principal da Universidade de Auburn, Butch Thompson. Treinador, agradeço por reservar um tempo, sei que está ocupado neste outono. Obrigado por estar aqui esta noite. Sim, Walter, obrigado. Enquanto você fala, penso na diferença que você faz no beisebol universitário, que é o que todos buscamos. Estamos tentando ganhar um campeonato, claro, mas acho que no fim das contas, todos nós sabemos que estamos tentando acordar todos os dias com um propósito e fazer a diferença, e você está fazendo isso. E também, eu sei que a gente conversa fora do ar, mas você precisa mandar um abraço meu para o Tyler. Só de ver o Tyler se destacar e ser um grande talento nessa liga, provavelmente durante meu tempo na Southeastern Conference, sempre respeitei o Tyler no recrutamento, vendo ele crescer em Vanderbilt e virar um grande jogador. Mas quando tive a chance, fiquei muito empolgado, porque eu sei o público que você tem e sei que as informações que você compartilha são úteis e realmente fazem a diferença. Porque agora, mais do que nunca, uma voz de verdade e razão é necessária. Mais do que nunca. Bem, vindo de você, fico lisonjeado, honrado e realmente grato por você ter tirado um tempo para dizer isso. E eu fiquei um pouco surpreso quando recebi seu e-mail dizendo que queria fazer parte disso, e eu estava justamente com o Tyler neste fim de semana, que agora mora no Texas, e ele compartilhou uma ótima história sobre seu ex-jogador da primeira base, o grandalhão Wes. É grandalhão mesmo. Grande é pouco. Você o chamava de velho lineman naquela escalação estadual. Mas, sabe, acho que quem não conhece seu histórico, você já esteve na SEC com a Geórgia no começo e depois no Mississippi State. E, obviamente, agora, nos últimos, acho que já faz uns 10 anos em Auburn. E, sabe, pessoalmente, eu adoraria que os pais tivessem uma noção, porque acho que é o campus mais bonito da SEC. Você pode dizer, após tanto tempo em Auburn, o que torna a Universidade de Auburn um campus tão especial e uma ótima oportunidade para um possível recrutado do ensino médio? Sim, obrigado. Sabe, comecei na Geórgia em 2002, passei 4 anos lá, e então minha primeira oportunidade de estar em Auburn foi em 2006, 2007 e 2008. Naquela época, eu era treinador de arremessadores para Tom Slater, técnico principal de beisebol. E então fui para Mississippi State, sob o comando de John Cohen, que agora, acredite se quiser, é o diretor esportivo de Auburn aqui nos últimos anos, o que é incrível. E você está certo, esta é minha 10ª temporada. Robin e eu estávamos conversando outro dia sobre como o tempo voa. E o que torna Auburn especial, eu acho que todos os nossos locais são especiais. E eu sei que, como pai nesta liga por 3 anos, viajando por cada uma das cidades, como é divertido passar os finais de semana. E eu tenho amigos em toda essa liga. E sou grato por estar chegando perto de completar 25 anos consecutivos nesta liga, quase lá. Mas Auburn atende a muitos requisitos. E quando você fala em cidade universitária, acho que Auburn poderia ser a foto que aparece no dicionário. A localização de Auburn, sabe? Atlanta fica logo ali perto. As praias, a Costa Esmeralda está bem ali. Atualmente, neste ciclo mais recente, tivemos 55 mil candidatos para a Universidade de Auburn e aceitamos 6 mil estudantes por ano. Então, não é mais tanto um segredo como já foi no passado. E é simplesmente, sabe, uma ótima média no ACT. Então, para todas essas famílias que estão ouvindo, se você começar a procurar uma escola que possa ser adequada para você, saiba que a média do ACT dos alunos é acima de 28. Então, temos que chegar a 5.500 ou 6 mil de alguma forma, e é simplesmente uma ótima comunidade para se viver. Todos os lugares onde estivemos foram especiais, mas nada supera Auburn para criar uma família e fazer parte de uma comunidade. Algumas ofertas locais na cidade universitária são realmente especiais. Tem sido um lar para nós, mesmo sem termos estudado em Auburn, nem eu nem Robin. Mas tem sido assim ao longo da última década.
Sabe, uma das coisas que eu sempre tento ressaltar, compartilhar com os pais, é que os 4 anos da faculdade como família, a experiência universitária é um ambiente incrível. E eu me lembro de conversar com o Tyler e falar com ele sobre as diferenças entre o beisebol profissional e o beisebol universitário. E muitas vezes os 4 anos de beisebol nas ligas menores após o ensino médio são chamados de Chain Link Gang. Enquanto que na universidade você lida com lugares como Columbia, Gainesville, Lexington, Nashville, etc. Fale um pouco sobre o nível de jogo na SEC. Quero dizer, é todo fim de semana, sem parar. Você está lidando com os melhores dos melhores todo fim de semana, sabe? Desde meados de março até Hoover. É algo especial para um jogador de beisebol do ensino médio estar sob os holofotes da SEC. Sim, isso só tem melhorado. Estávamos conversando que em 2002 foi incrível quando entrei ali e vi todos os jogadores que estavam lá naquele momento. Pensei, preciso entender isso rápido como recrutador e técnico de arremessadores, ajudar esses caras e recrutar ainda melhor que antes. Não importava a sua origem. Assim que você entra nessa liga, no nível sobe. E agora, todos esses anos depois, com o draft reduzido pela metade, mais caras estão vindo para a faculdade ou ficando na faculdade. Ambas estão ocorrendo com mais frequência do que antes. Isso só deixou a liga com jogadores mais velhos. Isso tornou mais forte do ponto de vista do talento. Então, para mim, poder relatar ao longo desses mais de 20 anos e ver que só continuou a melhorar cada vez mais é algo realmente incrível de se pensar. E eu acho que o que é incrível agora, enquanto estamos nesses ciclos atuais, por mais louco que tudo esteja, é que o cara que é um jogador de elite, que realmente tem uma chance real de um dia, se tudo der certo, porque é muito difícil de conseguir. Se você tem chance de chegar às grandes ligas, à universidade, especialmente na Southeastern Conference, parece um bom caminho. E eu não sou especialista em tudo, mas só de estar nessa liga, vir para cá, ficar com o seu grupo de colegas, não pular uma etapa ou deixar uma lacuna ali. Você ainda está buscando 2 carreiras quando entra na faculdade. Como sempre dissemos durante minha carreira, quando você entra no beisebol profissional, você está buscando uma carreira só. Mas eu só acho que o processo de maturação, a gente falou que cada arremesso ganha muito mais peso na nossa liga quando você chega nela. E essas são algumas coisas que a liga ensina aos jogadores, sabe, por si só, sem que o treinador precise fazer nada. Participar dessa liga já traz aprendizado, especialmente com o estádio cheio. Você viaja para ter esse tipo de experiência e fazer certas coisas, só chegando às grandes ligas, e é assim que tratamos esses jogadores hoje. Então, eu só digo o quanto é competitivo, sabe? Nós terminamos em último na Conferência Sudeste no ano passado, e, sabe, é difícil para um treinador admitir, mas em 2 dos últimos 5 anos fomos para Omaha, certo? Sabe, 2 anos antes deste ano, nós sediamos um regional como cabeça de chave entre os 16 melhores, então, e eu não acho que chegamos ao fundo do poço. Ainda acho que no ano passado tivemos 19 vitórias e 4 derrotas fora da conferência, enfrentando forte competição, pois tínhamos o 3º calendário mais difícil do beisebol universitário. Então, é simplesmente uma liga incrível. Você já viu alguns times da nossa liga vencerem o campeonato nacional e não conseguirem se classificar para o nosso torneio, o torneio da conferência, no ano seguinte. Você está entrando no beisebol de verdade. E quando você vê alguém com 15 vitórias e 15 derrotas na SEC, esse time tem chance de ir para Omaha e ser um dos 8 finalistas, se não competir e até caminhar rumo ao título nacional. Nós já vimos isso recentemente. Você teria que olhar para a Major League Baseball para ver alguém com 50% de aproveitamento ser tão impressionante tecnicamente. Então é impressionante se você quiser se testar. Se você sair do lado positivo depois de 2, 3, 4 anos, quando chegar a sua oportunidade de entrar no draft, se você estiver acima dos 50%, essa liga vai te expor, ela vai te levantar de novo, ela vai continuar te dando oportunidades. E se você continuar na luta e continuar crescendo, e se estiver cercado de pessoas que vão ficar ao seu lado, eu acho que é um caminho incrível. E talvez para mim, o que eu tento comunicar é que talvez seja a melhor maneira de chegar lá. Paul Skenes também não tinha nos prejudicado em nada, quando o novato do ano foi fenomenal na nossa liga, e você sabe, já estamos nisso há um tempo e podemos falar sobre jogador. Eu também já tive a primeira escolha geral de Auburn aqui, Casey Mize, por quem temos grande respeito.
A temporada de Paul Skeens na Southeastern Conference foi das mais consistentes que já vi, e sabemos quantos grandes arremessadores passaram por aqui. Então, não só ele chegou à Major League Baseball em uma temporada, como também foi titular no Jogo das Estrelas e ganhou o prêmio de novato do ano. Eu acho que agora, mais do que nunca, a nossa liga é um ótimo lugar para quem quer jogar nas grandes ligas. Isso não muda. Só de ver isso, talvez seja, sem dúvida, o melhor caminho para conseguir chegar lá. Bem, eu vou concordar 100% com esse sentimento. Eu acredito que a SEC é o melhor campo de treinamento para qualquer jovem ou atleta do ensino médio que aspira a jogar no mais alto nível. E você mencionou alguns arremessadores realmente ótimos, como Paul Skeens e Casey Mize. E eu acho que não há ninguém melhor para começar. Quero discutir esse assunto, pois acho que não ouvimos o suficiente sobre ele. Quando falamos sobre arremesso, normalmente você sabe, as pessoas querem ser guiadas pelos antianalíticos e pelas métricas e terminologias como vertical, horizontal e taxa de rotação. Mas, no fim das contas, para ter sucesso em uma conferência como a SEC, para conseguir avançar da SEC para o beisebol profissional, existe um certo nível de resistência mental, disciplina mental, aprender a arremessar em contagens favoráveis, sabe, usando seus arremessos secundários e assim por diante. E você é um dos mentores de arremessadores de elite no esporte. Gostaria que você comentasse sobre isso. Ao recrutar arremessadores do ensino médio, como faz para que entendam o que os espera e o que vai ensinar? Com relação à força mental, as disciplinas mentais que serão necessárias para arremessar na SEC? Sim, eu adoro isso. Foi para isso que eu entrei nessa, né? Ainda amo isso, e após 15 anos como treinador de arremessadores nesta liga, assumi o cargo de treinador principal. Sabe, Kevin O'Sullivan ainda cuida dos próprios arremessadores e assim por diante. Você observa diferentes estruturas. Fui abençoado por ter Tim Hudson, um dos maiores de Auburn e candidato ao Hall da Fama, como treinador de arremessadores por 3 anos, liderando a equipe até Omaha em 22. Darren Shonrock, meu treinador de arremessadores na faculdade, foi treinador principal em Memphis por 19 anos e ficou aqui 1 ano. Atualmente temos Everett Tifford, ex-coordenador de arremessadores das ligas menores do Chicago White Sox, que jogou na Georgia Southern e veio do ensino médio da Geórgia. E eu mencionei esses caras porque preciso dividir o crédito por qualquer coisa que eu diga antes de dar minha opinião. Everett está conosco agora porque a análise de dados veio para ficar. E você sabe, somos um dos 10 ou menos times no beisebol universitário que tem o sistema Kenetrike agora, e a análise de dados não vai desaparecer. E eu estou aprendendo. E eu preciso continuar aprendendo e crescendo por mim mesmo enquanto dou conselhos, mesmo tendo um treinador de arremessadores. Scott Foxhall está comigo, ex-treinador de arremessadores em Mississippi State e eleito assistente técnico nacional de 2021 no time campeão deles. Sou abençoado por ter uma excelente equipe de arremessadores. Mas para responder à pergunta, uma das primeiras coisas que faço com os jovens agora é perguntar o que eles arremessam. E aí eles já respondem dizendo, eu arremesso a 93, eu arremesso a 95, e eu digo, não, eu estava perguntando qual é o seu percentual de strikes no total que você arremessa. Então, eu quero que eles me digam 64, 66, 69% porcentagem. Estou tentando mudar a mentalidade deles, pois não quero seguir o que o mundo ensina. Nós nunca conseguimos desenvolver arremessadores com eles seguindo a manada, sendo genéricos ou sendo comuns, todos esses termos. Nós temos que encontrar algo que seja único. Penso em Paul Skeens e todos dizem, é um talento incrível. Mas ele e Casey Mize, quero dizer, no terceiro ano do Casey Mize, o motivo pelo qual ele acabou sendo escolhido como a primeira escolha geral é, você sabe, foram 116 eliminações por strike e 12 bases por bolas. Esse é o diferencial. É a porcentagem de strikes. E todo mundo fala, é o split finger, mas para mim é comando, e a definição de comando é autoridade sobre a bola de beisebol. E Skeens tem isso, e é um comando de elite, porque, quero dizer, tem muitos caras talentosos, e para quem está ouvindo, provavelmente eu olhei isso enquanto preparava vídeos dos adversários que a gente enfrentou, só por curiosidade mesmo. Quero dizer, teve mais de 40 caras na Southeastern Conference no ano passado que provavelmente chegaram a 95 do ponto de vista analítico, mas estavam com ERA acima de 5. Então tem que ter mais coisa envolvida. Para mim, é a porcentagem geral de strikes. E depois que eles chegam aqui com a gente, quando eu pergunto o que você arremessa,
Procura um número, de preferência em torno de 60%, não 50%. Então, esse é um ponto. E o segundo, sabe, eu fui abençoado. E não estou falando isso para me gabar. Eu estive em um time, ou recrutei, ou treinei, ou fui o treinador principal de 16 arremessadores da liga principal aqui desde 2014, uma trajetória muito abençoada. Só fico olhando para esses caras e pensando, qual a resposta? Eu diria que a porcentagem de strikes é o número 2. Vou dizer que o principal ponto em comum era que alguns tinham slider, alguns arremessavam forte e outros nem tanto. Alguns tinham o terceiro arremesso e sabiam arremessar para dentro, entre outros. Mas eu acho que o principal ponto em comum é a confiança, a verdadeira autoconfiança. E, portanto, depois de entrar no meu 33º ano, eu acredito que a autoconfiança é o principal fator para o desempenho humano. E isso me foi ensinado pelo Dr. Jason Selk, que ajuda o nosso programa e está conosco há 4 anos. E em 21, ele lançou um livro chamado Foco Implacável na Solução. E tudo isso é baseado no tempo dele com John Wooden, e qualquer coisa com o nome do Wooden vale a pena seguir. Recomendo muito isso para quem está ouvindo hoje, pois esse é o fio condutor. Alguns eram canhotos, outros altos ou baixos. Eles tinham todos esses graus diferentes, mas a autoconfiança em cada um desses caras era o fio condutor. Agora, há mais 150 que não conseguiram. E alguns deles tinham mais talento e talvez uma apresentação melhor, ou talvez melhores análises em algo que fizeram. Mas o que todos esses caras que chegaram lá tinham em comum era confiança, percentual de acertos. Porque se você começar a trabalhar com um percentual de acertos e aumentar isso, né, o jogo vai te favorecer. Não me importa se você é o Greg Maddux. Se está atrás na contagem, isso não favorecia ele. Sabe, o lance é que o Greg Maddux não vivia nessa situação. Ele não jogava uma infinidade de arremessos estando atrás na contagem. Ele estava sempre, sabe, estamos numa área de futebol americano aqui no Alabama, eles estavam sempre à frente das correntes, eles não estavam atrás na distância, eles estavam sempre em terceira para longa. E Greg Maddux e aqueles caras, Casey Mize, Skins, todos os caras de quem podemos ficar aqui falando, eles realmente tinham uma porcentagem de strikes melhor do que todos ao redor deles. Provavelmente ética de trabalho, já que estamos no número 3, tudo que passamos para esses jovens, como com quem andam, é importante. Mas se você apenas responder a pergunta e não ficar falando a noite toda, eu vou, sabe, é confiança. E estou falando de confiança de verdade e acreditar em si mesmo, como você fala consigo mesmo, como você se porta. Cada campo de beisebol onde se joga de verdade é uma posição elevada que o arremessador assume. O defensor central e o interbases ou querem ele fora ou não. E eles são ensinados a dar passos de preparação, e sua capacidade de aumentar a porcentagem de strikes gera sinergia dentro do time. É preciso muita confiança ao estar no centro das atenções. E se essas fossem as únicas 2 coisas que eu pudesse ensinar para alguém, já seria um ótimo ponto de partida, pelo que vi ser o elo comum entre meus caras que conseguiram chegar lá. Sabe, para mim isso é algo que eu adoro e isso me envolve completamente, porque eu realmente espero que os pais, e eu sei que os atletas estudantes vão ouvir isso, sabe, a confiança e a convicção de competir dando o seu melhor e não ficar tentando se preocupar com os pontos fortes ou fracos dos rebatedores, sabe, como arremessador, ser capaz de competir dando o seu melhor, sabe, em toda oportunidade que você, sabe, que você tem de subir no montinho. Acho que mais arremessadores deveriam perceber que há mais além da velocidade. É principalmente sobre primeiros arremessos em strike e trabalhar à frente na contagem. E, sabe, uma das coisas que eu adoraria que você compartilhasse sobre o jeito Auburn agora, você mencionou, sabe, o treinador Foxhall, o treinador Gross. Sabe, quando você está aí fora no mundo de hoje em relação ao atleta do ensino médio, considerando todas as mudanças que estão prestes a acontecer, qual você acha que é o papel do atleta do ensino médio? Você ainda acha que eles vão desempenhar um papel significativo no recrutamento em Auburn? Você acha que isso vai mudar o papel do atleta do ensino médio? Como você acha que essas coisas vão mudar a partir da próxima primavera? Bem, sei que o atleta do ensino médio ficou em desvantagem, pelo menos na percepção e comunicação
Sabe, tivemos a Covid, depois todas essas novidades como New e Portal, etc. Estamos intensificando os esforços, seja qual for minha resposta, só resta conferir. Sabe, nós acabamos de trazer 6 ou 7 garotos do ensino médio e 3 deles foram draftados e ainda assim vieram para a escola. Então, voltando ao nosso primeiro ponto, estamos vendo famílias, conselheiros, o setor, se você quiser, dizendo que vir para a nossa liga é o melhor caminho, é o caminho com a maior porcentagem de chances para te ajudar a chegar lá. Agora, há casos em que alguns caras provavelmente deveriam assinar. Não estou dizendo isso, nem sou contra a Major League Baseball. Espero que essa parceria esteja mais forte do que nunca e continue crescendo, fazendo algo realmente incrível nos próximos anos. Vejo uma possível parceria entre a Southeastern Conference e talvez as outras grandes conferências. Durante essa mudança, quando acontecer a separação, imagino uma parceria inédita com a Major League Baseball. Acredito que recebemos isso de braços abertos e que só vai elevar ainda mais nosso nível. Digo que estamos cada vez mais fortes e esse pode ser o próximo passo para crescermos ainda mais. Mas sabe, nós apenas redobramos nossos esforços nisso e achamos que conseguimos. Assim como quando Tyler estava surgindo, estávamos recrutando esse tipo de jogador. Sentimos que somos gratos e humildes o suficiente para reconhecer isso, mas acreditamos que podemos conseguir grandes talentos do ensino médio. Se eu não conseguisse um grande jogador do ensino médio, provavelmente não faríamos isso. Acreditamos que isso mantém um programa, não só por uma temporada, porque às vezes o portal só ajuda por uma temporada. Achamos que no ensino médio ainda há 2 ou 3 anos para construir cultura e formar um homem como antes. Apostamos ainda mais em fazer a diferença. Estamos apostando ainda mais no diploma da Auburn ter significado. Acredito que é isso que nossa liderança e os apoiadores do programa ainda desejam. Ainda acho que eles querem que eu vá para Omaha, tente ganhar um campeonato nacional, competir com essas escolas incríveis e excelentes. Acho que eles querem que eu faça a diferença e continuemos formando homens como em Auburn desde 1856 e em todo lugar. O jogador de ensino médio é essencial para isso. Então, não importa o que a mídia tradicional esteja dizendo, enquanto eu sentir que o programa que eu tenho a oportunidade de liderar agora pode ser competitivo. Buscar os melhores talentos do ensino médio do país e recrutá-los é nosso objetivo, pois quero diplomas de Auburn. Quero que eles voltem para sempre. E todos nós estamos usando o portal. Ninguém pode negar nenhuma dessas partes ou pedaços, porque temos um mandato para sermos o mais competitivos possível. Mas não podemos perder a oportunidade de fazer a diferença. Ainda existem coisas que o beisebol é enorme, mas há algumas coisas que são maiores do que o jogo. Estamos tentando descobrir todas essas estratégias ao mesmo tempo da melhor forma para seguir construindo um grande programa e fazendo a diferença no desenvolvimento dos jogadores. Sabe, fico muito feliz que você tenha tocado nesse assunto, porque eu tinha anotado aqui que uma das perguntas que eu esperava fazer, e isso é um ótimo gancho para mim. Gostaria que você falasse sobre isso, pois além de estar no beisebol universitário há décadas, queria ouvir sua opinião sobre esse equilíbrio. Sabe, a gente ouve tanto sobre o beisebol e você sabe, tudo gira em torno do esporte, mas é muito centrado no beisebol. Mas, na verdade, poderíamos escolher qualquer escola, faculdade ou universidade e trata-se do equilíbrio de sair da infância, se tornar um jovem, um futuro cônjuge, um futuro pai, um futuro funcionário ou empregador. O equilíbrio da experiência coletiva universitária dentro do beisebol, especialmente no beisebol universitário. E eu adoraria que você falasse sobre esses momentos que você compartilha com seus ex-atletas que voltam, seja na Universidade da Geórgia, em Auburn ou até mesmo em Mississippi State. Sei que isso é importante para treinadores como você, pode comentar. Esse equilíbrio de 4 anos entre estudos, esporte, convívio social e a vida no campus realmente desempenha um papel significativo no desenvolvimento de um jovem. Jogadores que treinamos por mais tempo costumam ser os que mantemos mais proximidade após saírem. É que, em pouco tempo, alguns caras causaram grande impressão. Sonny Dechera é um desses caras. Ele foi o jogador do ano da SEC em 2022, transferiu-se da Stanford University para cá e foi fenomenal.
Ele está no estádio hoje e todos os dias, se casou, mudou-se para cá, está jogando beisebol profissional e está sempre por perto. Mas, na maioria das vezes, esses relacionamentos realmente são quando você os vê fracassar. E nós falamos falar sobre famílias e jogadores, grandes jogadores. Você tem 1,93 m, pesa 109 quilos, vem para a SEC e vai ser o melhor caminho. E você acha que vai ser difícil. Mas é assim que você aprende a entender esse jogo, fracassando e passando por momentos difíceis. Essa liga vai te desgastar às vezes e trazer momentos difíceis, mas é assim que você cresce. Com certeza, né, ela vai te lapidar. Você verá alguém fazendo algo que você não consegue. Por exemplo, malabares, você entra e alguém está fazendo malabares com 3 bolas e você não consegue, mas você vai aprender a fazer malabares com essas 3 bolas e vai aprender a pegar coisas tanto dos seus colegas de equipe quanto de alguém contra quem você está competindo. E para mim, essa é a magia da Conferência Sudeste. E é justamente na parte do fracasso que acontece o maior crescimento. E você consegue aguentar e consegue jogar na frente de um monte de gente. Os maiores palcos que você pode imaginar para o nosso mundo. Você consegue entrar em campo em Omaha, na frente de mais de 25 mil pessoas, e conseguir mostrar o seu jogo, manter a cabeça no lugar e o bastão alinhado, fazer aquele barulho bom na luva ou lançar a bola onde ela deve ser lançada? Essas são as coisas que você pode aprender aqui, mas eu me importo de verdade. E a melhor coisa, e eu sei que você investiu nos jovens dentro do jogo, a coisa mais legal do mundo para um treinador, o maior pagamento para um treinador, é que 10 anos depois alguém diga, você fez a diferença aqui. Como treinadores, precisamos lembrar que não estaremos com eles para sempre. Então, se eu recebo um jovem incrível, e todos eles são incríveis, mas quando você recebe um talento extraordinário, só saiba que você tem aqueles 3 anos com ele, e é isso. Você os verá quando voltarem. Então é melhor dar tudo para eles. Eu só me lembro de quando, sabe, Casey Mize saiu, eu pensei, eu te dei tudo o que eu tinha. Vai. É incrível receber uma ligação, entro em contato às vezes, mas não insisto muito. Agora eles têm que ir trabalhar. E agora tem uma esposa, tem um empregador, ele tem técnicos de arremesso e você sabe, toda uma organização por trás dele. Nosso relacionamento muda. Se você vai ensinar o jogo ou fazer algo para eles, tem 2 ou 3 anos. Mas esses laços são profundos. Quanto mais tempo você passa com alguém, é realmente incrível. E essas pessoas se tornam absolutamente queridas para você por toda a sua vida. E por isso é importante. Isso é importante para nós treinadores, pois observamos e analisamos os grandes treinadores e programas da liga. E veja, para continuarmos a atrair grandes jogadores, precisamos ter uma identidade real. John Maxwell foi conversar enquanto eu treinava na Geórgia, quando Mark Richt era o técnico de futebol americano. John Maxwell veio e falou com todos os treinadores da Geórgia, de todos os esportes. Ele disse, ei, coordenadores de recrutamento, isso me chamou a atenção e me despertou. E ele disse, não se esqueçam, vocês atraem quem vocês são, não necessariamente quem vocês querem. Então, quando cheguei aqui, eu sabia que em Auburn a gente precisava realmente estabelecer um programa com identidade, porque é assim que você realmente atrai as pessoas. Não chega a ser um super recrutamento. Eu sei que tudo é importante, mas a melhor maneira de recrutar é ter uma identidade sincera que atraia os outros, quando alguém consegue enxergar isso. Os melhores técnicos da nossa liga, você pode observar e perceber. Aquele técnico, aquele programa, são conhecidos por isso. Esses são os pontos fortes deles. Esses talvez sejam os desafios deles. Mas, de qualquer forma, eu só espero que agora sejamos um programa que está absolutamente estruturado. Começamos a construir coisas, mas espero que tenhamos uma identidade sincera, pois o técnico Wooden já estava na segunda década antes dos 10 títulos. O técnico Corbin, que é alguém que eu acompanho desde o primeiro dia, por quem eu sempre tive muito respeito, levaram 10 anos para dar certo, mas todos achavam que funcionava desde o início. Sabe, espero seguir o mesmo caminho com o meu programa. Isso é difícil e leva tempo para construir. Não me refiro a ter um bom time. Estou falando de ter um programa incrível com identidade. Isso não acontece de uma hora para outra. Se você é treinador, precisa pensar em uma identidade real. Se você é jovem escolhendo uma faculdade, é disso que tratam encaixe e combinação quando mencionam esses termos.
O que querem dizer é, você está alinhado com a identidade deles, com quem são. Isso é importante. Não se esqueça desse detalhe, porque é aí que está a felicidade. Esses são os seus relacionamentos mais próximos. E eu sei que estava falando sobre o treinador e o jogador, mas talvez o vínculo mais forte de tudo isso seja entre jogador, 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 jogador. Esse é o seu grupo de golfe de 4 pessoas algum dia. Isso é o que, e é isso que eu odeio desesperadamente e está me incomodando agora. Eu não quero que as crianças percam isso. Eu não quero que isso desapareça onde é bate, 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 bate. Quero manter essa parte. Não digo que tudo que virá é negativo ou que toda transição que faremos será ruim. Eu espero que a gente olhe para trás e diga, olha, passamos por aquele período, as coisas foram restauradas e estamos de volta, sabe, nos sentindo bem com o que estamos fazendo. Mas o que eu realmente não quero perder é que as pessoas encontrem os amigos mais próximos que vão ter na vida através desses relacionamentos da faculdade. Não quero que isso acabe, pois pode ser mais forte que a relação treinador-jogador ou jogador-jogador. Qual é o seu grupo? Acabamos de ter turmas de recrutamento classificadas em terceiro e em segundo lugar. Isso depende de onde você olha, classe de recrutamento em toda a América, e tudo isso foi sobre 8 jovens dizendo, nós vamos fazer isso juntos. E, cara, como eu sou sortudo de ter 8 caras que se juntaram de forma totalmente natural. Se eu soubesse o truque, faria isso todo ano em que treinasse. Mas o poder dentro desse grupo, deles se unirem e entrarem aqui juntos, me dá otimismo, me dá esperança. Não estou, sabe, num lugar onde após um ano difícil, sinto que fomos abandonados e que nosso programa terminou. E eu acho que isso levou muito tempo para construir. E eu tenho num grupo especial formado por pais e jogadores que entenderam o que estou tentando dizer. É importante quem é o seu treinador de arremessadores e quem é o seu treinador principal. É importante que você goste da faculdade. É importante o que você está estudando. Mas não se esqueça daquele grupo com quem você está todos os dias. No final das contas, você vai passar mais tempo com essas pessoas do que com qualquer outra. E preste atenção na questão de identidade de com quem você vai morar e com quem você vai interagir todos os dias. Isso é algo enorme. Eu não, nos dias de hoje, odeio ouvir isso, mas ouço. Eu tenho que fazer o que é melhor para mim. E o que, sabe, eu só ouço eu e meu um pouco demais, e ninguém está tentando ser ruim. Eles nem percebem que estão dizendo isso. Quero que mesmo que acabem sendo jogadores que venham jogar comigo, entendam o outro lado e estou fazendo de tudo para isso. Eles alcançarão sua melhor versão ao se dedicarem ao time. Ao fazerem isso pelos outros, serão recompensados. Então, eu nem sei se eles têm consciência do que estão dizendo às vezes, mas quero que as pessoas pensem sobre, sabe, fazer parte de algo maior do que você mesmo. A gente fala muito sobre isso, mas qual é o verdadeiro significado disso, né? Acho que é nisso que estou tentando chegar. Bem, eu sabia que você ia acertar nisso e fico muito feliz que você conseguiu transmitir verbalmente essa mensagem do nós versus o eu. Não acho que seja culpa de ninguém, mas sempre tento compartilhar isso com os estudantes atletas. Meu lema quando eu era treinador era sempre nós versus eu. Winners execute versus making excuses, sabe? Então esse acrônimo sempre ficou comigo. E treinador, eu valorizo o seu tempo. Fico muito feliz que você pôde compartilhar essas informações com os pais. Se você pudesse nos deixar com uma última pergunta, uma última dica. Sabe, eu não acho que eu amo o esporte. Eu amo beisebol. Sempre amei e sempre vou amar o beisebol universitário desde criança, na época do técnico Frazier, do técnico Bertman e do técnico Polk. E eu adoraria que você pudesse resumir, se possível, quais seriam talvez algumas palavras de sabedoria que você daria para atletas do ensino médio que ainda não estão no último ano e desejam jogar beisebol universitário. O que você diria para eles focarem de verdade e garantirem que dominem o máximo possível para se prepararem para ser um jogador de beisebol universitário? Sim, seja realista e talvez você precise de alguém para te ajudar ao longo do caminho, talvez de uma relação assim com alguém como você. Sabe, tem que haver um treinador em quem você confie, ou um olheiro, ou alguém em quem os pais possam confiar, porque, quero dizer, eu já tive pais de jogadores da liga principal, eu já passei por tudo isso. Quero dizer, eu tenho 3 filhas, parece que elas não podem errar, independente do nível que você jogou, isso é difícil. É importante ter alguém fazendo uma avaliação imparcial que te dê o melhor conselho possível, dentro do que pode,
Nem sempre acertamos. Os jogadores têm o direito de melhorar e nós cometemos erros. Certo. Mas tente conseguir alguém que te ame o suficiente para ser honesto, o bastante para te dar um parâmetro. Agora, devemos sempre mirar o mais alto possível. Les Brown diz que as pessoas não fracassam porque miram alto e erram, é porque miram baixo e acertam. Por isso, continue mirando o mais alto possível, pois jogadores podem evoluir e coisas incríveis podem acontecer. Estamos falando sobre Adam Frazier ser um jogador com bolsa de estudos de 25%, e você sabe, não tivemos que trabalhar muito para recrutá-lo. E você sabe, no seu terceiro ano, ele conseguiu mais rebatidas do que qualquer um no beisebol universitário. E, cara, isso foi em 2013, quando ele saiu. Agora é 2024 e vai ser a temporada de 2025. Ele ainda está jogando beisebol nas grandes ligas, então isso pode acontecer. Alguém precisa ser bem honesto com você. Falamos sobre confiança, você disse sem desculpas. Se todos nós encontrássemos um nível sincero de confiança e parássemos de arranjar desculpas, cara, as pessoas iriam te respeitar mais como jogador. Você não ficaria pensando tanto nos problemas, você estaria focado na solução e constantemente tentando encontrar uma solução. Então, o lance de não dar desculpas é uma parte enorme que eu não posso deixar de lado. E sabe o que faz um bom jogador? Porque nós temos a chance de treinar muitos jogadores que são bem bons. Todos eles batiam na terceira posição de onde vieram. Todos eram arremessadores número 1 e shortstops de onde vieram. Como pegamos uns 5 por turma, acabam virando terceira base, segunda base ou defensor esquerdo. É consistência. Se você conseguisse ser consistente, você seria melhor. Se você encontrasse uma confiança genuína e não deixasse ninguém dizer nada para abalar isso e se tornasse consistente com isso, se você parasse de arrumar desculpas e em vez de falar algo sobre seu treinador ou que alguém está te segurando, continuasse focado em soluções. E se você simplesmente trabalhasse de forma consistente, é isso que a gente valoriza. Não são os jogadores mais talentosos de quem a gente mais gosta. Nossos melhores jogadores são os que têm talento de verdade e são consistentes na maior parte das vezes que entram em campo. É assim que conseguimos montar times campeões com consistência. E, sabe, por fim, eu diria, seja bom com todo mundo, porque você pode estar aqui embaixo ou pode estar aqui em cima agora, e daqui a 5 anos você pode estar aqui embaixo e aquela outra pessoa pode estar lá em cima. O beisebol é muito parecido com a vida. E é uma grande lição. Você nunca sabe, na subida ou na descida, como o beisebol é um meio pequeno, e a vida funciona desse jeito. Seja gentil com todos, sem precisar concordar. Você não precisa sempre acreditar em tudo. Você pode sim defender aquilo em que acredita, mas seja bom com todo mundo no fim das contas. Não saia com arrependimentos. Dê o seu melhor até o fim. Já falamos sobre arremessar. Não me arrependo. Perder um jogo no quarto arremesso foi difícil no hotel ou ao deitar a cabeça no travesseiro. Se alguém me acertou e eu lancei um dos meus melhores arremessos nos grandes momentos, então eu tiro o chapéu. Mas eu realmente trabalhei muito no meu jogo com consistência. Eu penso, esse sou eu. É isso que eu faço. E vamos jogar bola. Vou te dizer, você acabou de tocar em algo. Meu pai costumava me dizer isso quando eu era criança, e eu nunca esqueci, mas você acabou de resumir o que ele costumava me dizer. Ele dizia que a diferença entre o primeiro e o nono rebatedor é apenas consistência. Se for mais consistente, não ficará na nona posição. Não tenho palavras para agradecer pela sabedoria espetacular que você compartilhou aqui hoje à noite. Sou muito grato por você ter vindo hoje. Desejo uma ótima próxima temporada e ainda mais sucesso no futuro. Eu vou estar em um dos seus jogos este ano. Vou fazer algumas viagens durante a primavera para assistir a alguns jogos da SEC. Auburn sempre foi e será um dos meus favoritos, por isso vou assistir a um jogo dos Auburn Tigers. Bem, foi uma alegria. Adorei isso. Obrigado por fazer a diferença. Por isso quis estar com você hoje. E agradeço a você. Obrigado. E pessoal, quero que vocês saibam que tudo sobre a Auburn University e todos os times da SEC está disponível para vocês no Baseball Blue Book.
Tudo novinho, tudo renovado e recentemente atualizado, disponível nas lojas de aplicativos do Google e da Apple. Então vá lá e baixe o Blue Book. Treinador, obrigado por se juntar a mim hoje à noite. Nem todas as proteínas são iguais. Eu recomendo que você escolha uma proteína de soro de leite de vacas alimentadas com capim. O gado tem uma dieta mais limpa, pastando em capim natural, o que significa que vai ter mais aminoácidos de cadeia ramificada, além dos seus ômegas e CLAs. Tô te dizendo, isso faz diferença na recuperação. Escolha a melhor proteína e você vai ver os melhores ganhos e a melhor recuperação. Tô te dizendo, atletas, façam uma escolha inteligente porque importa o que vocês colocam no corpo.